Oi, pessoal! Gente, hoje nós vamos fazer uma revisão geral dos conteúdos, né? Especificamente sobre os Estados Unidos no século XIX, passando aí desde a independência norte-americana, a expansão territorial, que aconteceu aí com o nome de Marcha para o Oeste, e a Guerra Civil Norte-Americana, a Guerra de Secessão. Nós vamos aqui destacar os principais pontos, aquilo que de fato tem peso nas questões de vestibular. Então é só um resumo, uma revisão sobre tudo, tá? Nós vamos falar um pouquinho dos acontecimentos que antecederam tanto o povoamento, de uma forma geral, da região da América do Norte, como a briga, a luta pela independência, tá bom? A princípio, falar das revoluções inglesas, né? Embora esse termo muitas vezes venha no livro de história como a Revolução Inglesa, na verdade aconteceram duas revoluções em períodos diferentes. A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa aí termina em 1689. O que a gente tem nesse contexto? Uma Inglaterra completamente cheia de conflitos, de revoltas, revoluções. Então existia um cenário propício para que pessoas buscassem outras terras, buscassem recomeçar, buscassem uma vida mais passiva. E é isso que acontece. Muito provavelmente o povoamento da América do Norte ele começa aí em 1620. Então, colonos chegaram na América do Norte, ingleses, na maioria deles puritanos e iluministas, tá certo? Então, nós temos aí o movimento iluminista também como um dos fatores que antecederam a colonização e a independência também, porque vai favorecer esse processo de independência. Toda a ideologia da independência norte-americana traz como pano de fundo o iluminismo, tá? E também o liberalismo econômico, que chega junto com o iluminismo, vocês sabem disso. Só lembrando, o iluminismo surge na Inglaterra, embora o seu apogeu seja na França, e o liberalismo econômico é uma consequência da ideologia iluminista. Tudo isso, de certa forma, chegou à América do Norte, junto com esses colonos, e favoreceu a briga pela independência. O estopim para que esses colonos começassem a de fato lutar pela independência foi, sem dúvida nenhuma, um episódio que fica conhecido na história como Festa do Chá de Boston, em que os colonos se fantasiam de índios e vão jogar as caixas de chá vindas da Inglaterra no mar, vão destruir essas caixas, porque isso foi provocado devido aos altos impostos que a coroa cobrava dentro da colônia. Na verdade, durante muito tempo, a coroa tanto subestimou essa ocupação a princípio, como deixou as coisas acontecerem sem nenhuma imposição e sem tributar nada, sem na verdade, cobrar nenhum tipo de imposto. Por quê? Porque existiam preocupações maiores dentro da Inglaterra. Então, quando ela passa pelas revoluções e depois pela Guerra dos 7 Anos, aí a coroa desperta, até por uma questão financeira, porque passava por uma crise financeira, ela desperta para querer tributar, para querer, de certa forma, ganhar com essa nova colônia. E era o que se faziam as outras coroas. Nós sabemos disso. Portugal em relação ao Brasil, vocês lembram do monopólio comercial, né? O pacto colonial que existia entre colônia Brasil e metrópole Portugal. O Brasil só podia consumir produtos da metrópole de Portugal. Então a Inglaterra tenta fazer isso, mas de outra forma. Como? Exigindo que os colonos passassem a pagar uma taxa de qualquer outro produto que viesse para essa colônia que não fosse da Inglaterra. Então, os colonos, de certa forma, eles estavam obrigados a consumir sempre produtos da Inglaterra. E eles não começaram assim, não é? A colonização norte-americana, ela teve como princípio, durante o período da sua ocupação, uma colonização de povoamento. Eles se sentiam livres para comercializar com quem eles quisessem. Então, o estopim foi esse momento em que eles jogam as caixas de chá vindas da Inglaterra ao mar, e isso vai gerar um conflito que em 3 anos vai acabar
surgindo aí de fato a concretização da independência. Então a coroa vai se revoltar, manda soldados para ficar na colônia e garantir que esses colonos não se revoltassem mais e passassem a obedecer às ordens da coroa. Foram diversas taxas, tributos, na verdade impostos que a coroa acabou impondo para estes colonos, mas esses são os principais, então lembrem-se sempre deles. Nós temos a lei do chá, a lei do selo e a lei do açúcar. Tanto o chá como o açúcar, como outros produtos inclusive, eles só poderiam ser consumidos vindos da Inglaterra ou de colônias inglesas. Não é que era uma obrigação, como era o monopólio comercial. Essa lei fazia com que os colonos não tivessem uma outra saída, porque se eles consumissem produtos de fora, eles iriam pagar mais por isso, porque a coroa ela cobrava uma taxa superfaturada em cima de produtos estrangeiros, de outras regiões. E a lei do selo era um selo da coroa, na verdade o selo real, em que qualquer documento que circulasse na colônia, qualquer coisa que fosse impressa, que fosse um documento, um papel, só teria validade se tivesse o selo da coroa, e esse selo custava caro. Então, esses foram algumas das taxas cobradas, impostas pela coroa inglesa. Após o episódio da festa do chá de Boston, com essa revolta dos colonos, a coroa passa a agir de forma muito autoritária, muito rígida. E entre essas ações nós temos aí o que nós conhecemos como atos ou leis intoleráveis. A coroa manda fechar o porto de Boston, a coroa coloca um regime praticamente militar dentro da colônia, manda os soldados para a colônia, inclusive ela cria uma lei chamada de Lei do Aboletamento, em que autoridades locais, autoridades da colônia deveriam tanto abrigar esses soldados que vinham de fora, como dar a eles toda e qualquer estrutura, seja física, seja do que eles precisassem. Isso tudo era para que se evitasse uma outra revolta, ou que esses colonos se organizassem e começassem de fato a lutar pela independência, que a coroa já imaginava que isso pudesse acontecer e queria evitar. Esses soldados, ao prender qualquer pessoa, este colono seria julgado não na América do Norte, mas na Inglaterra. Então ela começa de fato a ser muito rígida em relação ao controle dos norte-americanos para evitar, entre outras coisas, a independência. O primeiro passo concreto para essa independência em relação a se organizar e a buscar medidas para dar um basta contra o autoritarismo da coroa inglesa foi em 1774, com o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, em que eles se reuniram, os colonos se reuniram para pedir o fim das leis intoleráveis e das leis que eles achavam, de certa forma, exploratórias, como a lei do selo, a lei do melaço, entre outras. Então, assim, esse primeiro congresso ele tem como objetivo dar um fim a essas leis intoleráveis. Aí nós temos como principal marca ou protagonista George Washington, que no futuro será o primeiro presidente dos Estados Unidos. No ano seguinte, em 1775, acontece o segundo Congresso Continental da Filadélfia, que aí a luta de fato já é muito mais objetiva. A luta é pela independência, eles se uniriam em busca disso e teriam consciência nesse momento de que precisariam pegar em armas e lutar. Não foi fácil, porque eles tinham que ir contra os soldados da coroa que já estavam em território norte-americano. É criada aí a Declaração de Independência, que é de 1776. Este é o ano em que eles continuam, inclusive, a comemorar a independência dos Estados Unidos, porque essa declaração é redigida neste ano, mas a coroa inglesa só vai, enfim, entender essa independência e aceitar a independência dos norte-americanos algum tempo depois, tá certo? Todo esse processo, inclusive a primeira Constituição, que é de 1787, ela tem influência direta com o movimento iluminista.
Com a independência dos Estados Unidos concretizada, os norte-americanos começaram a avançar e a dominar territórios que ficavam para o lado oeste. Isso é conhecido na história como a Marcha para o Oeste. Tá? Essas 13 colônias, a princípio, no processo de povoamento, depois dos 13 estados, eles passaram a se expandir territorialmente e esses colonos passaram a dominar outras regiões. E esse domínio ele se deu de várias formas, nós já vimos isso, por meio de acordo, compra de territórios. Houve também a questão dos indígenas que foram expulsos das suas terras, muitos deles assassinados nesse processo de domínio territorial, nessa briga territorial. Mas, enfim, a marcha para o oeste, essa dominação de territórios, ela foi legitimada por uma doutrina que tem aí, que é conhecida como Destino Manifesto. O que é isso? Esse Destino Manifesto, ele diz que os norte-americanos, eles têm autoridade para fazer isso. E isso é muito mais do que algo político, porque é algo divino. Eles seriam os abençoados por Deus, os que teriam o direito de dominar esse território, porque eram, de certa forma, superiores. E isso é muito propagado, né, no início do século XIX, essa questão do Destino Manifesto. Eles levavam isso a sério como uma espécie de missão mesmo que eles receberam para colonizar e se estender aí por todo esse território. E aí nós temos o que são os Estados Unidos hoje em relação a mapa, a constituição do território. Enfim, vamos falar agora da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, que acontece aí no século XIX também, que é a Guerra Civil Norte-Americana, que traz como principal ponto de conflito as diferenças entre a região Norte e Sul. Enquanto que na região Norte se existia um trabalho livre, uma economia baseada também na indústria, mercado interno, policultura, minifúndios, na região sul era completamente diferente. Na região sul existia o trabalho escravo, a economia estava baseada ali na monocultura e em latifúndios, o mercado era todo voltado praticamente para o exterior e existia essa diferença em relação à economia que era muito forte. Eles pensavam a economia de forma muito diferente, tá bom? Então essas diferenças chegaram em um ponto, em um determinado momento, elas se acentuaram muito, principalmente porque por trás de tudo isso existia a questão ideológica do racismo, da questão racial de fato, né? Enquanto que na região norte não existia o trabalho escravo e existia de certa forma um desejo pela abolição total da escravidão. Na região sul, eles eram contrários a isso, porque eles acreditavam que dependiam desse trabalho escravo. O estopim para essa guerra, na verdade, ele vem em 1860, quando Abraham Lincoln é eleito nos Estados Unidos. Ele pertence, na verdade, à região norte, é eleito presidente e traz como grande bandeira a questão racial e quer, inclusive, a abolição da escravidão. E a região sul, na verdade, se coloca contrária a isso, por um interesse econômico e não podendo contestar naquele momento de forma mais rigorosa, porque afinal de contas se tratava do presidente dos Estados Unidos, eles resolveram entrar em um processo de separação, de se desligar da União, que ficava sendo representada, tendo como sede a região norte de uma forma geral, e aí se declararam nesse período como estados confederados. Eles queriam a independência desses estados. A Guerra Civil Norte-Americana ela tem início realmente a partir de 1860. A região norte quer manter a unidade, quer se manter unida enquanto país, enquanto nação, então não aceita a independência desses estados, não aceita essa separação, enquanto que os estados da região sul vão lutar por essa independência, vão se declarar estados confederados, mas existe aí uma diferença muito grande em relação à superioridade bélica. A região norte estava assim muito mais equiparada em relação a armamentos, número de soldados. A
questão racial aí, de certa forma, favoreceu. Os escravos da região sul acabaram fugindo para a região norte. Na região norte, os negros também eram soldados. Mas é bom que se diga que não ganhavam os mesmos salários, tá? Mas lutaram por essa conquista na guerra e a região norte acaba vencendo, tá? É considerada a primeira guerra moderna, não é? Com a diferença aí mínima aí de anos, menos de 50 anos depois, explode aí a Primeira Guerra Mundial, mas é considerada aí, inclusive, como experiência para essa Primeira Guerra. E por fim, vamos falar agora das consequências da Guerra Civil Norte-Americana, tá? Eu coloquei 3 porque são apenas as principais e eu vou começar falando sobre a industrialização. O processo de industrialização dos Estados Unidos vai ser desenvolvido depois da guerra e, de uma forma geral, isso vai ser acelerado e vai ser estendido para a região sul dos Estados Unidos, né? Lembrando que a região sul sempre teve uma característica agrária e ela vai manter essa característica, mas também vai passar pela industrialização. Uma outra questão importante é, de fato, a abolição da escravidão, que é concretizada em forma de lei em 1863. Porém, nós temos algo muito negativo, que é a criação de uma organização extremamente racista, que é aceita, conhecida como Ku Klux Klan. Foi criada na região sul pelos fazendeiros dessa região, que eram racistas e que tinham como princípio, na verdade, o assassinato, a extinção dos negros. Então, ainda hoje, alguns crimes racistas são atribuídos a esse grupo. Eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido esse resumo aí, desde o processo da independência até a Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Estudem muito.